interessado em especial no período trágico. Em sua primeira obra, O Nascimento da Tragédia, dialogando com os grandes da cultura de seu tempo, Wagner, Schelling, Goethe, explora as pulsões artísticas do apolíneo e do dionisíaco. De um certo modo, em sua autobiografia, Et Homo, irá rever alguns posicionamentos, mas o fio condutor da sagrada aliança helênica entre Apolo e Dionísio no século V irá permanecer. O apolíneo, então, pulsão artística que se confunde com o retrato que os gregos pintaram sobre a história desta divindade, representa as máximas: conhece-te a ti mesmo, ou nada em demasia. Portanto, atendendo a uma parte do gênio valorador do homem, apenas uma parte. Apolo, da forma, prevê, torna claro, descobre o que estaria encoberto. Dioniso, essa figura estranha, por sua vez, divindade ligada à terra, à fertilidade, aos instintos, à violenta desintegração do indivíduo, inclusive, para se misturar em corpo, sangue, suor e energia. Com aspectos aparentemente opostos, Apolo e Dioniso firmaram uma sagrada aliança num curto período da história grega, donde Roberto Machado nos lega a seguinte citação: o mundo apolíneo da beleza é o mundo da individuação, da consciência de si. A individualidade, a consciência, é uma aparência, uma representação. A necessidade de transfiguração artística, esse desejo originário da aparência, é o que possibilita a muralha capaz de resistir à sabedoria pessimista de Sileno, uma figura muito ligada ao deus Dionísio, o sátiro Sileno. No capítulo 2, eu irei abordar aqui de uma forma geral, eu procuro colocar os seguintes termos. Colocando o homem novamente em continuidade com a natureza, Nietzsche promove um verdadeiro striptease da verdade, ou do papel que representa o intelecto neste todo complexo. Em Verdade e Mentira, no sentido extramoral, Nietzsche diz: o intelecto, enquanto meio de conservação do indivíduo, desenvolve o essencial de suas forças na dissimulação, pois este é o meio de conservação dos indivíduos mais fracos e menos robustos, na medida em que lhe é impossível enfrentar uma luta pela existência munido de chifres ou poderosas mandíbulas dos carnívoros. É no homem que a arte da dissimulação atinge seu ponto culminante. Expondo a verdade, o intelecto, a filosofia, a ciência, como artifícios necessários à existência, Nietzsche promove uma genealogia dos valores. A partir da métrica da vida, Nietzsche avalia as avaliações. No capítulo 3, denominado Superação, eu discorro acerca dos seguintes termos. Colocando-se como um decadente, Nietzsche expõe-se em sua autobiografia filosófica, e este capítulo final pretende explorar a seguinte hipótese: Nietzsche descreve-se no Zaratustra. Entendendo a palavra como maneira incompleta de comunicar o complexo das sensações, de comunicar a guerra entre instâncias elementares do corpo, da constante tensão entre órgãos internos e o aparelho regulador, Nietzsche transmuta-se poeticamente em Zaratustra, o Zaratustra em pastor, para, a partir do exemplo de sua própria vida, ser agente legítimo de uma superação, de uma transvaloração. E então, no livro Assim Falou Zaratustra, Nietzsche propõe a seguinte reflexão. Num trecho denominado Da Visão e do Enigma, Nietzsche está falando para certos marinheiros, e que ele descreve esses marinheiros como corajosos homens que empreendem um projeto de viajar e se aventurar longe do seu lugar de conforto. Nietzsche fala sobre a seguinte visão. Certa vez, caminhando entre rochedos, entre penumbra, escuridão, portanto, o apolíneo e o dionisíaco estariam aqui presentes, Zaratustra encontra um jovem pastor agonizando com uma pesada e negra serpente pendendo-lhe da boca. Agonizando, ele nunca vira um olhar tão assustador. Então, em sua própria mente, ele diz: morde, arranca-lhe da boca. Morde esta serpente, arranca-lhe ela
do seu interior. A hipótese deste trabalho procura trabalhar que esta passagem da visão e do enigma estaria expressando de forma artística, portanto, para além da palavra, de que as passagens de um certo pessimismo, de um certo período da vida de Nietzsche, ele estaria mostrando isso artisticamente no Zaratustra, para ser um agente legítimo da transvaloração, ou seja, da superação. Ainda no capítulo 3, exploramos o conceito de nihilismo. Segundo Nietzsche, e fazendo de uma maneira não habitual da compreensão do que é o nihilismo, normalmente o nihilismo é entendido como a doutrina do nada. O dicionário Ruaiz, ele acaba até conceituando como uma doutrina russa de pessimismo e tudo mais. Nietzsche, porém, como ele faz uma inversão da métrica dos valores, uma inversão, uma avaliação das avaliações, ele inverte o nihilismo e irá dizer que tudo aquilo que afasta da vida é justamente o que torna uma atitude nihilista, é o que expressa uma atitude nihilista. Portanto, necessitando daquilo que ele chamou de transvaloração dos valores para se criar os próprios valores. Ainda no capítulo 3, exploramos os conceitos de eterno retorno e amor fati. Nietzsche propõe uma outra reflexão, de uma forma muito alegórica, inclusive, em que ele nos diz: e se uma certa noite um demônio chegasse para você e dissesse: você viverá cada instante, você viverá cada momento, cada amor, cada dor, cada alegria de sua vida, inclusive esta aranha e esta lua que o ilumina. Se você fosse acometido por um certo pensamento como esse, você abençoaria este demônio ou se jogaria no chão rangendo seus dentes, lamentando? Pois bem, diante de uma reflexão dessa, olhando para a sua vida, você ainda assim poderia entoar o canto do eterno retorno? Era isto a vida? Direi a morte. Pois bem, que se repita. Assim falava Zaratustra. Tome a palavra, banca.